Alô, galera, tudo bem? Hoje a gente vai ter uma nova aula Geografia do Brasil e é módulo 15 de vocês. A gente vai conversar hoje sobre um assunto que é possível que assim apareça numa prova de vestibular, apesar de haver um risco também de talvez esse assunto não aparecer por conta da questão ideológica que ele carrega, né? Mas vamos lá, a gente está aqui para falar sobre assuntos que estão dentro do programa e que, nesse caso, principalmente, porque são muito importantes de serem abordados. Então, o assunto de hoje é formação étnica da população brasileira. Bom, então, esse é um assunto que é, tem sido alvo de muita discussão. Isso hoje, como eu falei, carrega uma questão ideológica bastante forte e espero que seja do seu interesse aí discutir isso, tá bom? Então vamos lá. Então, primeiro a gente precisa entender o seguinte: quando a gente vem falar aqui sobre formação étnica da população brasileira, deixa eu só chegar o videozinho para cá. Ok. Vamos fazer um breve histórico aqui rapidamente de como é que a população brasileira veio se configurando ao longo desses anos que a gente, né, vem construindo a nossa sociedade e o nosso país. Então, em primeiro lugar, a gente chama atenção aqui de que lá na origem, né, o povo brasileiro foi formado por uma mistura de várias raças. Na verdade, é aquilo que a gente chama de miscigenação, né? De uma grande mistura, de um grande mosaico, não só na questão de aspecto físico, de cor da pele, de cabelo, de aparência, mas também uma questão cultural. E muita gente considera, né, inclusive eu, que isso é uma das coisas que torna o povo brasileiro muito rico. Rico no sentido de que quanto mais plural for uma sociedade, mais rica ela é. Então, quando você fala sobre a questão de formação étnica da população brasileira, primeiro é importante a gente discutir aqui o fato de que hoje talvez não haja mais lugar e não haja mais espaço para a gente adotar expressões como raça, né? Cada vez mais a gente precisa deixar claro que a maneira correta de lidar e de tratar esse assunto e de abordar esse assunto tem que ser uma questão de abrir mão ou deixar de usar essa expressão para adotar uma expressão mais moderna, mais nova e, obviamente, mais correta, que é adotar a expressão etnia. Então, quando você fala em etnias, você vai lá nos confins da história brasileira identificar que as etnias que formaram o povo brasileiro são várias, mas tem três principais, né, que participaram de forma mais efetiva, que é a etnia do índio, originalmente, né, habitante local, do branco europeu e do negro que foi trazido como escravo, né, de forma compulsória. Lógico que na história do Brasil a gente teve outras misturas, né? A gente teve mistura de imigrantes orientais, japoneses, né? A gente teve outros imigrantes brancos, outros imigrantes não brancos. Assim, a princípio, a gente teve uma forte participação desses três que eu falei aí inicialmente. Bom, esses três elementos, essas três etnias ao longo desses, né, tantos anos de história que a gente tem, foram se misturando, foram se relacionando e, ao mesmo tempo, isso foi provocando algumas mudanças na configuração étnica brasileira. Então, deu origem a esses grupos que você está vendo aí na sua tela, né? O mameluco, né, que é a mistura do índio com o branco, o mulato, que é a mistura do negro com o branco, e o cafuzo, que é a mistura do negro com o mulato, desculpa, a mistura do negro com o índio é o cafuzo. Então, a questão toda é que isso meio que foi sendo, perdendo talvez
essa conotação, porque hoje a gente utiliza no Brasil uma expressão que, no fundo, representa todos esses grupos aí, quase que de forma preponderante, que é a expressão pardo. Bom, mas antes de mais nada, da gente entrar nesse mérito aí do pardo, é importante que a gente vá lá também no passado e veja como que a sociedade brasileira reagiu, né? Reage hoje também, mas como que ela reagiu, desculpa aí ter um barulho de fora, mas faz parte, reagiu a essa mistura, né? Isso era uma coisa tranquila, isso era uma coisa bem vista, ou isso era uma visão que não interessava muito a um determinado grupo social brasileiro? Então, a gente reconhece o seguinte, que desde o início, isso não só no Brasil, mas no mundo como um todo, a ideologia racista ela foi muito forte. E a ideologia racista ela era, na verdade, uma espécie de um darwinismo racial. Deixa só eu dar uma interrompida aqui, para eu dar um pause, porque eu vou tentar fechar a janela. Me perdoem aí, uma barulheira danada aqui, não sei de onde é, do vizinho provavelmente, tá? Mas eu fechei a janela, acho que vai melhorar. Bom, então voltando aqui, uma ideia de um darwinismo racial. No fundo, a ideia do darwinismo traz uma questão de que assim existe uma superioridade, ou seja, a ideia do Darwin era da evolução das espécies, de que o mais forte sobrevive, né? E na ideia de darwinismo racial, era uma maneira de pregar o seguinte, de que as raças tinham uma hierarquia. Existiam raças superiores e existiam raças inferiores, e que as raças inferiores deveriam ser subjugadas pelas raças superiores. Essa era uma maneira muito assim clara de demonstrar e de deixar e de entender e aceitar uma ideia de que alguém tinha que ser escravizado, por exemplo. Então, isso serviu de suporte ideológico para o processo de escravização, né, que aconteceu ao longo dos séculos, não só no Brasil, como eu já disse aqui. Então, isso foi uma coisa que, ao longo de muitos anos no Brasil, foi muito forte, essa ideia de que, então, o escravo deve ser, sim, escravizado, ou pode ser escravizado, uma vez que ele é inferior, e ele é inferior porque ele é negro. Então, isso foi uma coisa que alimentou e justificou o racismo ao longo de muitos anos. Tanto foi importante essa visão que o governo brasileiro, quer dizer, o governo, né? A elite brasileira, o império brasileiro, durante o período que era império, a república depois já não era mais escravocrata, mas essa herança ficou, né? Mas as elites brasileiras, ao longo de muito tempo, buscavam uma política, uma forma de tentar branquear a população. Ou seja, não vamos aceitar que a preponderância ou que a maioria seja formada por outras etnias. Então, quanto mais brancos na sociedade a gente tiver, melhor será a nossa sociedade. Essa era uma visão que funcionava muito claramente no Brasil. E isso foi tão forte que naquele momento em que o Brasil abriu as portas para a entrada de imigrantes no fim da escravidão e que ele queria trazer mão de obra braçal para trabalhar nas fazendas, uma das intenções de trazer exatamente europeus era justamente a de trazer brancos para fazer com que a população brasileira tivesse um número maior de brancos e tivesse uma influência maior de brancos para diminuir a influência dos outros elementos não brancos, no caso dos negros e no caso dos índios. Então, isso foi conhecido como uma política de branqueamento da população brasileira. Bom, essa política, de alguma maneira, ela teve algum efeito, né? Mas, assim, essa tabela que você está vendo aí dos censos brasileiros, eu achei interessante trazer para você ver que ela é percentual. Então, você vê o seguinte, que lá em 1872, você tinha, dos 100% da população brasileira, você tinha 38% de brancos, 38% de pardos e 19% de pretos e
3,9% de indígenas. Ao longo dos séculos, e você vê aqui, ó, vamos pegar aqui, até 1950, até 1950 está aqui, ó, visível, você vê que o número de brancos praticamente só cresce. Até 1940, 1950. O número de negros, pretos, ele praticamente se mantém. O número de pardos diminui. Ou seja, o que aconteceu até aí então? Uma política de branqueamento da população. Agora, vamos pegar um detalhe aqui também importante, que esse branqueamento não era também apenas um branqueamento efetivo, era um branqueamento ideológico, porque, na verdade, não estimulava as pessoas a se reconhecerem como não brancas. Então, era comum o sujeito, na verdade, não ser exatamente branco, mas ele preferia se identificar como branco. Ele não tinha orgulho de ser reconhecido como negro. Aliás, ele tinha vergonha de ser reconhecido como negro ou vergonha de ser reconhecido como índio. Então, isso também fazia parte de uma política de branqueamento. Em relação às regiões brasileiras, você vê que é muito comum você ter, né, um número meio padrão de participantes dos grupos étnicos brasileiros, mas quando você olha para a região sul, onde foi exatamente a região para onde o Império Brasileiro, o imperador brasileiro mandou os imigrantes brancos, a participação dos brancos é absurdamente maior. E você tem, então, uma diferença regional bastante marcada. Desde o censo de 2010, a gente aqui no Brasil tem uma visão um pouco diferente dessa questão. A Constituição de 1988 ela foi considerada uma Constituição cidadã e ela abriu algumas possibilidades e criou algumas leis e algumas determinações que fizeram com que essas políticas no Brasil deixassem de ser aceitas ou toleradas, né? Então, é muito interessante você ver que a partir do censo de 2010 isso começou a dar um efeito mais claro na população. Está aqui, ó, reservado aqui ou destacado. Você vê que houve uma redução na proporção de brancos, né? Que caiu de 53% para 47,7%, ou seja, esse é o primeiro censo brasileiro em que os brancos não são mais maioria. E você tem um crescimento do número de pretos, né, para 7,6%, de pardos para 43%. Então, quando você soma a população preta e parda no Brasil, você tem 50,7%. Ou seja, pela primeira vez no Brasil, não é porque isso aconteceu só aí, não, isso acontecia desde muito tempo, mas pela primeira vez a gente reconhece que isso acontece no Brasil. E a gente passa, então, a respeitar mais e a usar a expressão etnia ao invés de raça. E, para finalizar rapidinho, hoje a gente tem dois grandes problemas com os dois grupos que não são brancos no Brasil. Primeiro, os índios, com a questão das suas terras, essa demarcação das terras indígenas é um tremendo de um problema, muita gente defendendo que o índio tem que ter o seu estilo de vida preservado por uma questão de preservar a sua cultura, enquanto tem gente que acha que as terras indígenas têm que ser utilizadas para exploração mineral, madeireira ou plantação de soja e cana na Amazônia. Isso é uma tremenda de uma bomba relógio que a gente vai ter um problema para administrar mais na frente. E hoje, também uma questão importante, a gente vê como é que esses grupos vêm tentando, a gente vinha tentando resgatar e preservar, né, respeitando e dando oportunidades para que esses grupos pudessem sair dessa situação de inferioridade. Um exemplo que eu sei que é extremamente polêmico, muita gente concorda, muita gente discorda, mas foi uma política, né, e vem sendo ainda uma política no Brasil, que é a política de inclusão desses grupos. Um exemplo disso aí é a questão das cotas nas universidades. Mas essa é uma discussão que, infelizmente, a gente não vai ter tempo de fazer aqui agora. Quem sabe um dia a gente faz essa discussão pessoalmente. Valeu? Um grande abraço para vocês, fiquem bem e me despeço aqui. Falou? Tchau, tchau.